no Ciência Pura. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o gás sarin. Esse gás está aí na mídia nos últimos dias por conta de um ataque que houve na Síria e alguns indícios mostram que foi liberado esse gás. Então, o sarin ele é considerado uma arma química, ele é uma arma de destruição em massa, segundo as Nações Unidas, e ele é proibido. Na verdade, ele é proibido de ser produzido, é proibido o estoque e, obviamente, a liberação desse gás desde 1993. Né? A ONU determinou esse fim do uso do gás por conta da capacidade de destruição que ele tem. O gás sarin ele é um organofosforado, ele é uma substância química extremamente tóxica e, em especial, ele é neurotóxico, ele afeta o nosso sistema nervoso. Ele foi produzido, na verdade, ele foi descoberto meio que por acaso. Ele foi descoberto no final da década de 30, na Alemanha. Um grupo de cientistas estava tentando produzir um pesticida muito potente e acabou que chegaram a esse gás. Pelo grau de destruição que ele tem, pelo grau de destruição neurotóxica dele, ele acabou sendo utilizado como uma arma química. Ele foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, inicialmente, e depois disso, mais algumas vezes, ele foi sendo utilizado. Em 93, foi proibida a sua utilização, mas a gente sabe que desde então ele vai aparecer aí em alguns momentos, em alguns conflitos. E foi liberado então na Síria agora recentemente. É um gás extremamente perigoso e eu queria mostrar para vocês hoje um pouquinho como é que ele age. A ação desse gás é uma ação neurotóxica. Então, para isso eu vou precisar que vocês lembrem algumas coisas relacionadas ao sistema nervoso. E eu não pretendo falar muito de sistema nervoso hoje, em específico do sistema nervoso. Né? Não quero fazer uma videoaula sobre ele nesse exato momento. Então eu vou lembrar de alguns conceitos que são necessários para que você entenda como é que esse gás atua, mas não vou entrar em muitos detalhes do sistema nervoso. Caso seja do interesse de vocês, me avisem que aí eu monto uma aula em específica sobre esse sistema, que é bastante válido, é bastante interessante também. Mas enfim, o papo agora é sobre o efeito do gás sarin. Ele atua no sistema nervoso, mais especificamente nas sinapses, e eu acho que fica mais fácil a gente entender se a gente acompanhar esse esqueminha aqui. Dá uma olhada só. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui são alguns neurônios, um esqueminha representando alguns neurônios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 neurônios. Mas eu não pretendo entrar em detalhes do funcionamento nervoso, como eu falei com vocês. Estou mostrando os neurônios para falar o seguinte. Uma característica do funcionamento nervoso é o fato dos neurônios se comunicarem uns com os outros, então eles formam essa rede de comunicação aqui. Você tem como se fosse um fio onde a comunicação, a informação passa. E esses neurônios vão levar essa informação a diversos pontos do corpo, a músculos, por exemplo. Todo neurônio é basicamente formado por dendritos, que são esses prolongamentos aqui, parecem uns cabelinhos, o corpo celular e o axônio. O impulso nervoso ele começa no dendrito, ele vai viajar pela membrana como uma descarga elétrica ao longo dessa membrana aqui no corpo celular e vai continuar pelo axônio e vai chegar lá no final do axônio numa região que nós chamamos de sinapse. Entre um neurônio e outro neurônio aqui nós temos essa região que é a chamada sinapse. A sinapse esse ponto de comunicação entre os neurônios, nela não existe impulso elétrico. Na verdade, o impulso elétrico acontece ao longo do neurônio e ao chegar na sinapse, esse impulso elétrico estimula a liberação de um neurotransmissor, quer dizer, uma substância química que vai garantir a comunicação entre um neurônio e outro. A minha intenção agora é mostrar para vocês o que acontece aqui na sinapse, por conta da ação do gás sarin em cima de um processo de neurotransmissão. Vamos dar uma olhadinha agora num esquema dentro da sinapse em específico, ok? Vamos lá ver. Bom, pessoal, aqui a gente está vendo tentando uma noção. Bom, pessoal, aqui a gente está dando uma olhadinha um pouco mais de perto na sinapse. A gente tem o neurônio, como eu falei com vocês, o impulso elétrico viaja ao longo de toda a membrana do neurônio, passa pelo axônio, então aqui representado nessas linhas seria o impulso elétrico viajando. Quando ele chega no final do neurônio, no final do axônio, esse impulso ele vai estimular a liberação de vesículas. Vesículas são bolsas de membrana contendo alguma substância. Nesse caso,
A substância é um neurotransmissor, ou seja, um composto químico liberado pelos neurônios com o intuito de continuar a transmissão nervosa, por isso neurotransmissor. Existem vários neurotransmissores. No caso do gás sarin, o neurotransmissor importante para a gente é a acetilcolina. Então, o impulso elétrico vem, estimula a liberação de uma bolsa contendo a acetilcolina ou um outro neurotransmissor, e esse neurotransmissor vai ser liberado aqui nesse espaço, que seria a fenda sináptica, a sinapse. O neurotransmissor ele vai se encaixar em moléculas receptoras que a outra célula tem, a célula pós-sináptica, que pode ser um músculo, pode ser um outro neurônio. Então, o neurotransmissor é liberado, como eu falei, os neurônios não se tocam, esse neurotransmissor se encaixa num receptor, e esse receptor ele é específico para esse neurotransmissor, ele vai receber o neurotransmissor e a partir desse encaixe vai ser propagado aqui uma propagação do estímulo. Cada neurotransmissor estimula um determinado estímulo diferenciado. No caso da acetilcolina, por exemplo, um efeito seria a desaceleração do batimento cardíaco. Existem outros, vou falar já de outros. Mas vamos imaginar o batimento cardíaco. Então, por algum motivo, você precisa desacelerar o batimento do cardíaco da pessoa. Bom, a acetilcolina vai ser liberada e vai ser encaixada em receptores, por exemplo, das células cardíacas, das células musculares cardíacas, e vai promover a redução do batimento cardíaco. O que pode ser útil, por exemplo, numa situação em que o seu coração acelerou demais e você precisa voltar ao normal. Então, a acetilcolina, nesse caso, seria bastante útil. Agora, imagina o seguinte, eu não posso ficar com o meu coração desacelerado o tempo todo. Eu preciso voltar ao normal em algum momento. E enquanto a acetilcolina estiver encaixada aqui, o coração vai desacelerar. Então, qual é a ideia? Os neurotransmissores eles não podem ficar encaixados o tempo todo. Eles precisam encaixar, o estímulo é gerado e depois ele precisa ser removido. Eles não podem ficar em excesso aqui na sinapse. Eles têm que ser removidos. Para fazer essa remoção, existem moléculas que fazem a retirada. No caso da acetilcolina, existe aqui representada em verde a acetilcolinesterase. Ela vai remover o excesso de acetilcolina para o estímulo não ficar contínuo. Ele vai acontecer, a acetilcolinesterase vai remover a acetilcolina e o estímulo vai parar. Então, porque eu só queria que aquele estímulo acontecesse momentaneamente. A grande questão do gás sarin é que ele ataca, que o gás sarin seria representado nessas bolotinhas pretas, ele impede, ele vai atacar aqui a acetilcolinesterase e vai inibir a ação dela. Então a acetilcolinesterase ela não consegue remover o excesso de acetilcolina. A acetilcolina é liberada, se encaixa nos receptores e a acetilcolinesterase não faz a remoção, porque o sarin impede. Com isso, o efeito da acetilcolinesterase ele vai ficar contínuo. Então o receptor ele vai disparar continuamente os impulsos. E isso vai afetar os sinais vitais da pessoa, porque os efeitos da acetilcolina vão ficar constantes, eles não vão acabar enquanto o gás estiver ali inibindo esse processo. E qual seria o efeito da acetilcolina no corpo? Vamos dar uma olhadinha nisso. Aqui então a gente está dando uma olhadinha no esquema que mostra a função do sistema nervoso parasimpático e simpático. O que me interessa aqui nesse momento é mostrar para vocês um pouquinho sobre as ações do parasimpático por conta da acetilcolina. A acetilcolina ela é um neurotransmissor usado nesse sistema. Então, tudo que vocês estão vendo aqui de ações do parasimpático são ações que a acetilcolina desencadeia, quando ela se encaixa lá nos receptores pós-sinápticos. Então, você percebe contração de pupila, estímulo ao fluxo salivar e lacrimal, vai contrair brônquio, vai retardar batimento cardíaco, estimula a liberação de bile, estimula o peristaltismo e a secreção. Ou seja, a gente percebe que o sistema digestivo, o sistema digestório é ativado, o coração vai ter um batimento cardíaco reduzido e os brônquios se contraem, ou seja, os brônquios se fecham e a pupila também vai contrair. Então, lembrando para vocês que eu falei, a acetilcolinesterase ela vai ser inibida, portanto, todos os efeitos que a acetilcolina estimula, que são esses aqui, eles vão acontecer numa pessoa
sob efeito do gás sarin com muito mais intensidade. Na verdade, esses efeitos eles serão contínuos. Ou seja, o cara é exposto ao gás, ele vai ter contração de brônquios, o batimento cardíaco dele vai retardar, a pupila vai dilatar, aliás, vai contrair, o estímulo ao fluxo salivar vai acontecer com maior intensidade, e esses efeitos eles continuam, eles não acabam, porque a acetilcolinesterase ela não vai atuar por inibição do gás sarin. Então, na verdade, o que vai matar o cara mesmo é principalmente a contração dos brônquios e o retardo do batimento cardíaco. O coração fica lento, os brônquios se contraem, a respiração vai ficar difícil e a pessoa tende a morrer. Esse é um processo que acontece de 1 a 10 minutos. Então, como é que eu vou administrar um antídoto? E existe antídoto, que seriam, por exemplo, a atropina. Como é que eu vou administrar isso de 1 a 10 minutos se eu liberei um gás para um povo que está na rua? Né? Não tem como esse cara correr atrás do antídoto. Então a morte pelo gás sarin é realmente complicada de se evitar. Por isso que ele estava proibido aí, aparentemente foi utilizado lá na Síria. Uma baita de uma sacanagem, mas fazer o quê? Galera, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, entre em contato, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça, fala comigo que eu tento responder na medida do possível. Grande abraço e até a próxima.